Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar com você sobre o que é justiça. Nesse vídeo a gente vai ver alguns conceitos filosóficos e a gente vai pensar em algumas situações. Porque senso de justiça todos nós temos. Se a gente vê uma criança em trabalho escravo, dá aquela agonia. Se a gente sabe que tem uma pessoa sofrendo tortura antes de ter um julgamento, a gente se agonia. Se a gente sabe que tem pessoas passando fome, a gente também se agonia. É natural o senso de empatia, principalmente quando existe uma distância ou quando somos nós. Quando nós sofremos, nós queremos a igualdade. Quanto mais distante estamos, menos conseguimos ter empatia. E muitas vezes não queremos nos render e nos livrar de nossos privilégios. Bom, nesse papo a gente vai ver como o conceito de justiça foi formado lá na Grécia Antiga e também como a gente vê hoje e quais as dificuldades desse paradigma. Para isso, quero começar com uma fábula. Se chama A Fábula da Flauta, do Amartya Sen. Existiam 3 crianças e uma flauta. E as 3 crianças estavam num debate constante para saber quem ficaria com aquela flauta. A primeira criança disse assim: eu devo ficar com a flauta porque eu sei tocar lindamente. Argumento justo. Se ela sabe tocar, ela vai usar a flauta, não é mesmo? No entanto, a segunda criança disse assim: poxa, eu devo ficar com essa flauta porque de todos vocês eu sou a única que não tem condição de comprar. E se eu não tenho condição de comprar, eu não vou ter uma outra oportunidade. Argumento justo também, né? Se as outras têm um pouco mais de condição, elas teriam a flauta mais cedo ou mais tarde. No entanto, a terceira diz um outro argumento também importante. A terceira criança diz assim: eu deveria ficar com a flauta porque quem fez a flauta fui eu. Poxa, ela fez, ela se esforçou, ela merece. Os 3 argumentos são super justos. E para responder a favor de uma ou de outra criança, você vai acabar entrando no escrutínio de elencar ou desvalorizar os atributos das outras. É natural que isso aconteça e a justiça por si só pesa a ela toda essa responsabilidade. Quando a gente vai e vê a República de Platão, tem até um vídeo sobre Platão mais antigo aqui no canal, se você quiser ver, a gente vai entender que ele trabalha com justiça sobre uma concepção de ideal. Ele tinha a noção de república em mundo perfeito, uma utopia, tá certo? Mas nessa utopia ele dizia que a justiça é o ideal de Estado com cidadãos extraordinários. O ideal em que o Estado fornece, oferece e garante e que seus cidadãos eles fazem e representam e cumprem com seus deveres de acordo. Nessa sociedade de Platão, ele dividia os cidadãos em 3 grupos: os governantes, os guardiões e os produtores. Os produtores, a camada mais popular, os guardiões, os guerreiros, os que protegiam e que garantiam o sistema, e os governantes, a partir de uma reflexão de rei, filósofo e pensador, que eram os que administrariam essa república e garantiriam justiça. Dessa maneira, a gente vê o Platão oferecendo a primeira noção de justiça, porque ele traz a proposta de alma como uma negociação e uma construção de razão, emoção e desejo, onde o rei filósofo era o único, ou os filósofos seriam os únicos, a conseguir mediar corretamente a razão com as emoções e com os desejos e ambições do homem. Você consegue compreender a estética disso? Claro, a gente estava falando de utopia. E daí o discípulo de Platão traz, discípulo que era Aristóteles, uma noção um pouco mais provocante. Essa noção era a seguinte: existem aqueles que sofrem, os injustiçados, e aqueles que merecem sofrer por fazer algum mal, alguma coisa chata, por ser um criminoso, enfim. Quando ele traz esse conceito, ele traz também a ideia de justiça distributiva. Veja que a gente não está falando de justiça de palco ou de uma justiça para atingir criminosos, quando a gente fala de justiça
distributiva, e sim de igualdade social. E ele propõe o seguinte: a distribuição de recursos e benefícios desde que existam direitos e deveres em uma sociedade. Ele traz, então, uma importante constatação que é a seguinte: para haver justiça, eu necessariamente preciso de uma corrente social e preciso também que os meus cidadãos eles cumpram seus direitos e deveres. Para haver justiça, eu preciso de condições parecidas ou iguais. E daí, a partir disso, a gente vem para outro ponto, que é o seguinte: como é que eu faço justiça sem temor ou sem favor? Ou seja, como é que há justiça sem que um grupo seja privilegiado por estar no comando? A justiça tem que ser, então, cega e justa. Ela tem que ser imparcial. E ao ser imparcial, ela estaria aí competindo com diversos poderes, porque essa imparcialidade é o que determina igualdade. Entende-se que eu preciso ser imparcial para atingir uma igualdade. No entanto, cabe o peso de dizer: as pessoas têm diferenças. E como eu trato a diferença dessas pessoas? Como eu consigo ser justo para uns e para outros? E daí vem diferentes debates que funcionam até hoje. Esses debates vão continuar depois desse vídeo, porque esse vídeo não está aqui para te dizer qual é a justiça correta. Está aqui para a gente refletir o que já foi pensado e conseguir construir um aglomerado de bases para chegar ao nosso próprio raciocínio e incrementar no debate, tá certo? Inclusive tem uma caixa de comentários, vamos comentar. Voltando ao vídeo. A gente tem então essas razões para diferenças. E eu entro nesse debate que você já deve ter tido. Igualdade de oportunidades diferentes de igualdade de produção. O que é igualdade de oportunidade? Igualdade de oportunidade são os recursos que eu entrego para as pessoas. Todos vão ter lá a mesma sacada inicial. Mas e as habilidades naturais? E a inteligência? E as condições fisiológicas? E as pessoas que são deficientes? Tudo isso entra em decorrência nesse debate. E no fim, é por uma habilidade natural minha ou por uma sacada minha que outro não tem que eu fiquei rico ou não rico. Isso é justo? É delicado. Mas a ideia aqui é recurso de entrada versus recurso de saída, condições de entrada versus recursos de saída. Como é que eu chego no fim da minha vida conseguindo muito mais ou muito menos que alguém, e se isso é justo, já que eu não tive as mesmas oportunidades, mesmo que tenha sido por minhas escolhas? Sim, você tem uma visão, você tem uma construção de mundo. Mas esse debate acontece até hoje e é legal a gente refletir o assunto para ver como que a gente pode também interferir nisso. Existe aqui, essa imagem das crianças tentando enxergar o jogo de futebol. Esse debate faz parte do que é justiça. Mas daí você me diz: tá bom, Felipe, e como é que eu construo uma sociedade justa de verdade? A questão volta lá para a fábula. Lembra da fábula da flauta? Então, o John Rawls vai criar a teoria da justiça. Ele vai dizer que a imparcialidade num governo e num tribunal depende dos grupos favorecidos. Se existem grupos dominantes, se esses grupos são favorecidos, consequentemente, essa sociedade não é justa. Claro que quando a gente vai ver todas as sociedades contemporâneas, elas são injustas. E daí ele traz, meu Deus, é uma dança, o conceito, o véu da ignorância. Que é o quê? Apesar dessas injustiças, a gente aceita participar de um jogo social no qual eu entendo e abro mão de alguns direitos e coloco e entrego para outras pessoas e vice-versa, para que existam mínimas condições. Mas ao mesmo tempo eu aceito que na minha vida eu não tenho tantos recursos para conseguir ter experiências como uma pessoa muito mais rica, por menos que isso me pareça justo. Enfim, essa construção parte para a fábula, onde eu tenho 3 pessoas com habilidades diferentes, com boas justificativas para merecer a flauta, e eu não sei dizer de quem é.
Uns mais radicais vão dizer, já existe, a flauta é da menina. Outros mais progressistas vão dizer, poxa, mas não existe condições. E outros mais objetivistas, bom, mas essas duas crianças não vão fazer o mesmo bom uso que a que sabe tocar. E aí, o que é justiça? Justiça é a gente pensar e construir com empatia. E essa justiça começa na criação dos nossos filhos. Começa em pensar e querer favorecer os nossos filhos com instrumentos cognitivos, para que ele possa ter empatia com o outro, para que ele possa refletir o espaço, para que ele possa refletir o sistema do país dele. E assim, chegar mais longe, de maneira mais igualitária, trazendo imparcialidade em conjunto com igualdade e fazendo com que movimentos injustos, tiranias e perseguições não ocorram. Ok, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Felipe Bellini, até a próxima, tchau, tchau.